José Maurício Macri. Cuba já não é mais a mesma. Faltam menos de 2 dias para o Papa chegar a Havana para se encontrar com Fidel Castro e a ilha já se transformou, pelo menos, na fachada dos prédios. É o que você vai ver com o repórter Sérgio Gabriel, que inicia hoje a cobertura da Rede Bandeirantes à visita do Papa. Sérgio é um dos 3.000 jornalistas que foram a Cuba ser testemunhas da história. A sensação de quem chega hoje a Havana é que a visita de João Paulo II já mudou a rotina dos cubanos. O centro da cidade está sendo praticamente reformado, pelo menos na fachada. Na Praça da Revolução, a imagem de Che Guevara agora divide espaço com uma imagem gigantesca de Jesus Cristo. A orquestra está repassando as músicas que tocará na missa que será realizada no domingo. Nós, os jornalistas, fomos os primeiros a chegar. Mais de 3.000 correspondentes estrangeiros já estão em Havana. Os corais afinam vozes para receber o Papa. As mesmas cenas já vistas em outras visitas de João Paulo II se repetem em Havana. Gente para na rua para ver se o papamóvel consegue entrar num espaço tão apertado. É aqui na casa do arcebispo Jaime Ortega que João Paulo II ficará hospedado. Os cartazes de Fidel Castro deram lugar a um bem-vindo Papa João Paulo II. Os fiéis estão nas ruas colando cartazes de João Paulo II. Para eles, a visita vai aumentar a fé dos católicos cubanos. O protesto mesmo, por enquanto, só em Miami. Hoje, exilados cubanos fizeram uma manifestação contra Fidel Castro. Eles querem que a visita do Papa seja o início da democracia em Cuba. Se isso vai acontecer ou não, ninguém sabe a resposta. Mas uma coisa é certa. Ela nunca esteve tão próxima. De Havana, Cuba, Sérgio Gabriel. João Paulo II é a figura histórica da nossa época. Foi o que disse Fidel Castro numa entrevista à televisão cubana sábado passado. Fidel Castro é o último comunista de verdade e o Papa, o símbolo da vitória contra o comunismo. Uma missão que ele começou a cumprir pouco depois de se tornar Papa. Polônia, 1979. 8 meses depois de se tornar Papa, João Paulo II começa a viagem que marcaria seu pontificado. Polonês, Karol Wojtyła escolheu a Polônia para começar a cumprir a missão: combater o comunismo. Foi uma comoção. Num país onde, apesar do comunismo, 95% das pessoas são católicas, os 9 dias da viagem do primeiro Papa a visitar um país comunista transformaram a Polônia. Em meio a uma grave crise econômica, a oposição ao governo ganhou força. 1 ano depois, nascia o sindicato Solidariedade. Seu líder, Lech Wałęsa, era um velho conhecido do cardeal Wojtyła. O Solidariedade foi fundamental para derrubar o regime polonês e, por efeito dominó, anos mais tarde, ajudaria a desmantelar o comunismo na Europa Oriental até chegar ao coração do Império, a União Soviética. Quem derrubou o primeiro tijolo do Muro de Berlim foi João Paulo II. E por que Fidel Castro, outro mestre do jogo de xadrez da diplomacia, recebe o Papa anticomunista? Cuba é o único país latino-americano que o Papa ainda não visitou. A Igreja e Fidel Castro se separaram já em 59, na Revolução, quando Castro acusou a Igreja de ser cúmplice do regime títere de Fulgêncio Batista. 40 anos atrás, a Igreja de Cuba tinha 800 padres. Hoje são 300. As missas sempre foram vigiadas e militantes católicos eram perseguidos. Para combater a influência da Igreja, Fidel estimulou culto afro-cubanos e seitas evangélicas. Mas Fidel é diferente dos sisudos burocratas poloneses que mal apertaram a mão de João Paulo em 1979. Diferente também do líder soviético Leonid Brezhnev, que tentou impedir a ida do Papa à Polônia. Fidel faz política. E desde que a União Soviética desmoronou, Fidel começou a se aproximar da Igreja. Motivo? Sem o auxílio soviético, Cuba passou a sentir ainda mais dramaticamente os efeitos do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos 36 anos atrás. E a Igreja Católica, que nunca rompeu relações diplomáticas com Cuba, é contra as sanções americanas por achar que elas prejudicam mais o povo do que o governo de Cuba. Foram vários gestos de aproximação.
A permissão, 3 anos atrás, para que Dom Jaime Ortega fosse nomeado o primeiro cardeal de Cuba desde a Revolução, foi um deles. O fim da proibição a que católicos se filiassem ao Partido Comunista foi outro. O lance de mestre aconteceu em 19 de outubro de 1996. Num encontro histórico, Fidel foi ao Vaticano e convidou o Papa a fazer a viagem que começa depois de amanhã. Agora, na véspera da visita, fez mais. Anunciou que vai à missa que o Papa vai rezar no lugar símbolo do regime comunista, a Praça da Revolução. É possível, assim, que o encontro entre esses dois estrategistas termine com 2 ganhadores. O Papa, que entra no último bastião importante do comunismo, e o próprio Fidel, que somará pontos preciosos para derrubar o bloqueio imposto pelos americanos.